Bom dia, meus irmãos. Eu oro sempre pelos irmãos para que Deus continue abençoando cada um de vocês com a graça e com a misericórdia dEle. Bem que eu quis ficar até a volta de Cristo, viu, irmão Timóteo? Mas Deus, na sua soberania, me fez entender que esse era o tempo de dar oportunidade, com certeza, a outros, como tem sido abençoada essa igreja, no ministério do pastor Tarcísio e toda a equipe ministerial. Ontem, orando por esse momento que nós teríamos aqui, nessa manhã, a Tânia me perguntou, como é que você está? Eu digo, nervoso. Sempre assumir o púlpito e ter a responsabilidade de pregar a palavra traz temor e tremor. Mas conto sempre com as orações dos irmãos. Irmão Timóteo, só para dar uma palavra também à igreja, sempre os irmãos estão me perguntando, pastor, onde é que o senhor está? Porque eu não tenho frequentado a igreja assiduamente, como deveria. Mas nós temos nesse tempo, meus irmãos, nos colocado à disposição de algumas igrejas. E temos pregado em várias igrejas. Tenho evitado o convite de fora do estado, tenho estado aqui, enquanto o pastor René permitir, né? Ele que é o diretor da Ordem dos Pastores. Nós temos ajudado algumas pequenas igrejas aqui em Belo Horizonte, especialmente a Igreja de Bela Vista, pastor Wallace, que está lá. No ano passado, a Tânia, sentindo a necessidade de música da igreja, iniciou um curso de música, uma escola de música, e encerrou o ano passado com 15 alunos, inclusive um dos professores, o Menderson. E esse ano já está com vários outros alunos, então está sendo a Igreja de Bela Vista abençoada também com o ministério da irmã Tânia. Primeiro domingo de fevereiro, estarei pregando na igreja no bairro João Pinheiro, bairro João Pinheiro. E no dia 9, pregando lá em Bela Vista. Então, a minha ausência aqui se deve a esse momento novo que estamos vivendo e podendo ajudar algumas pequenas igrejas também nesse tempo. Mas conto com as orações dos irmãos sempre. Quero aproveitar também e dar o meu abraço pessoal, mesmo de longe, à irmã Elvira, pela União Feminina Missionária. Meus irmãos, eu creio que os pastores aqui podem dizer o que eu estou dizendo agora. Eu fui muito abençoado durante todo o ministério pela União Feminina Missionária. Sempre. Se há uma organização que nós sempre tivemos apoio irrestrito, é a União Feminina Missionária. Por isso, eu fico feliz e agradecido a Deus por essa união estar existindo e continuando abençoando vidas, como esteve por esses 102 anos aqui no estado de Minas Gerais. Parabéns, irmã Elvira, irmã que é a diretora, né, da nossa União Feminina do Estado. Que Deus continue abençoando as irmãs. E a União Feminina aqui da nossa igreja também, que é uma bênção. Hoje está na presidência da Elaine. Que Deus abençoe vocês. Amados, eu quero ler primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Quero convidá-los para ficarem em pé para a leitura desse texto. Agradecer ao pastor Tarcísio por ter me convidado para estar pregando aos irmãos nessa oportunidade. Algumas coisas que eu vou dizer aqui, depois o pastor Tarcísio, quando voltar, conserta, viu? Gênesis, capítulo 12. A partir do verso 1. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã.
Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Que Deus coloque, meus irmãos, em nosso coração a sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, glorificado seja sempre o teu nome, Pai. Queremos expressar a nossa gratidão por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E agradecer, Pai Santo, por essa alegria e por esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, cultuando o teu santo nome. Louvo, Pai Santo, pela vida dos teus servos que ministram nessa igreja. Pastor Tarcísio e toda a equipe ministerial e cada irmão em particular. Que os teus servos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. E continue, Pai Santo, essa obra que pertence ao Senhor, para que em tudo e em todas as coisas, em todo o tempo, o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Pai, a tua palavra foi lida. E suplicamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos fale o coração. Que a palavra, a voz a ser ouvida neste momento, seja a voz do Senhor no coração de cada um de nós. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Meus irmãos, quando nós iniciamos um novo ano, eu creio que levantamos algumas perguntas. Como é que vai ser o novo ano? O que é que nós iremos encontrar no ano de 2025? Podemos ter expectativa de um ano melhor? Podemos ter expectativa de uma sociedade mais justa, mais segura, mais próspera, com firmes alicerces morais? Ou nada disso vai acontecer? E costumamos também, no início de cada ano, tomar algumas resoluções, estabelecer alguns planos. Esse ano eu vou perder peso, eu quero perder peso. Esse ano eu vou começar a fazer exercícios físicos. Esse ano eu vou ter mais tempo para a minha família. Esse ano eu vou diminuir um pouco o meu trabalho, está muito estressante, não quero tanto. Aí eu vou ler alguns livros e a gente vai fazendo planos. Visitar os familiares que estão distantes, não fazer dívidas. É um plano que todos nós fazemos. Integrar o ministério da igreja. Irmão Timóteo, eu acredito que muitos que estão aqui já fizeram o plano de visitar o recanto e não fizeram. Parece que essas resoluções no início do ano, meus irmãos, elas perduram muito pouco tempo. Alguém disse que não mais do que 3 semanas. Eu quero fazer exercício, olha eu aqui. Vou fazer caminhada todo dia. Aí caminho 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois falho mais um, mais outro, depois me lembro, e a gente tem essa dificuldade de cumprir fielmente as resoluções que fizemos no início de cada dia. Mas, no entanto, meus irmãos, eu penso que há algumas resoluções, alguns planos, algumas decisões necessárias, importantes, que devemos fazer. Se queremos uma vida abençoada, eu creio que todos nós queremos. Se queremos uma vida guiada, dirigida pelo Senhor, eu creio que todos nós queremos. Quando abrimos a Bíblia, encontramos Jesus Cristo dizendo que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Vida significativa, vida com propósito, vida que de fato vale a pena viver. Nós precisamos tomar decisão nesse sentido. E aí me lembro de algumas decisões de pessoas que tomaram decisões equivocadas
e que levaram à tristeza, à frustração e à morte. Alexandre Magno, que foi conhecido em todo o Brasil como o apelido de Chorão. Chorão era vocalista da banda Charles Brown Jr. Em março de 2013, a imprensa nacional noticiava que Chorão, aquele vocalista, havia morrido de overdose aos 42 anos de idade. Mas quando a gente pesquisa um pouco sobre a vida de Chorão, nós encontramos nas músicas que ele compôs o estilo de vida que ele escolheu. Uma dessas músicas, que tem como título De Skate Eu Vou, retrata o seu estilo de vida. Na música ele dizia assim: vencer na vida não é fácil no mundo decadente, mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou, é como vivo, como ando, como penso, como sou. E de fato, Chorão foi como viveu, vazio, sentindo-se solitário, vivendo em um mundo decadente. Uma outra música de Chorão tem como título Lugar ao Sol. Preste atenção, a letra daquele, somente uma estrofe daquela música. Ele diz: mas a vida cobra a sério e realmente não dá para fugir. E a vida cobrou. Pelo estilo de vida que ele levava, levou à morte por uma overdose, por drogas. Aí quando ele diz: vivemos num mundo decadente, mas a vida cobra a sério e realmente não dá para fugir, e a vida cobrou, nós vivemos realmente num mundo decadente, irmãos. Mas se queremos viver, se queremos andar e se queremos pensar do nosso jeito nessa vida, nesse mundo decadente, a vida se torna também decadente. E como eu disse Chorão, a vida cobra e cobra sério. Não há como fugir das consequências. Se queremos viver do nosso jeito de andar, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de sentir, não há como ter uma vida alegre, feliz, abençoada e vitoriosa. Sobretudo por estarmos longe de Jesus Cristo. Mas pela graça de Deus, querido, quando abrimos a palavra de Deus, nós podemos dizer que podemos sim ter uma vida diferente. Podemos ter uma vida de paz. Podemos conhecer a alegria verdadeira. Podemos ter uma vida de santidade. Podemos ter uma vida de justiça. Podemos ter uma vida vitoriosa. Mas ela só é possível quando a entregamos nas mãos de Deus. Não é do nosso jeito. Do nosso jeito não funciona. Não é da nossa maneira de entender as coisas, não funciona. Se queremos uma vida abençoada, se queremos uma vida vitoriosa, se queremos uma vida significativa, se queremos uma vida com propósito, nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos de Deus. Ayrton Senna, depois de uma vitória dramática na corrida de Fórmula 1 em Interlagos, em 1991, quando ele lutou muito para chegar até o final, o câmbio havia quebrado, ele só pôde correr todo o restante da corrida na sexta marcha, e aí vocês que são mecânicos e são motoristas entendem o que é isso. Ele venceu aquela corrida e quando foi entrevistado pelo jornalista, ele disse: Deus é forte, Deus é grande, e quando Ele quer, não tem que não queira. Louvado seja Deus. A expressão daquele corredor de Fórmula 1 é a verdade que nós precisamos nos apropriar, meus irmãos. Nós temos um Deus forte, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que quer o melhor para cada um de nós, um Deus que quer nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas a necessidade que temos é de fazer uma decisão, tomar uma resolução e entregar a nossa vida ao Senhor. Nós lemos há pouco Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Interessante que lá no hebraico,
A palavra entrega o teu caminho literalmente significa rola o teu caminho sobre o Senhor. A ideia é rolar um fardo pesado de nós mesmos para o outro, para que ele possa carregar. Nós não temos condições, meus irmãos, em nós mesmos, pela nossa fraqueza, pelas nossas limitações, pela nossa falta de, muitas vezes, discernimento de sabedoria, não temos condições de tomar todas as decisões corretas em nossa vida. O fardo é pesado, as dificuldades são muitas, não temos condições, então nós temos que, esse fardo pesado tem que ser rolado para o outro que possa carregar. E só há um que pode carregar o nosso fardo. É Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. A ideia, portanto, é que não temos força para carregar, mas podemos colocar sobre Deus. O termo caminho, rola o teu caminho, entrega o teu caminho, significa propriamente o curso de vida, a maneira como alguém vive. Tudo em relação à maneira como vivemos e todos os seus resultados devem ser entregues nas mãos do Senhor. Os irmãos se lembram que está escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 28 em diante? Vinde a mim, o quê? Todos vós, que o quê? E oprimidos? Ou seja, o nosso cansaço, no fardo que nos faz cansar, que nos oprime, deve ser rolado, deve ser entregue ao Senhor. E ele diz, e eu vos aliviarei. E quando ele diz, todos vós, ele está se referindo a mim e a você, meu irmão, e a você, minha irmã, e a cada um de nós. É a oportunidade que ele dá a todos que creem no seu poder. Ao longo do nosso caminhar, meus irmãos, nós temos paradas. Ao longo do nosso caminhar, nós encontramos lugares escabrosos. Ao longo da nossa caminhada, nós temos subidas íngremes, temos descidas perigosas. E ao longo do nosso caminhar, muitos se perdem nas encruzilhadas da vida. Por isso a exortação bíblica é necessária para cada um de nós. Entrega os teus planos, as tuas decisões, as tuas inquietações, os teus medos, as tuas inseguranças. Entrega as suas dúvidas, entrega ao Senhor, descansa e Ele tudo fará. Por isso, irmãos, nós podemos dizer que ainda que outras resoluções nós não conseguimos cumprir, experimentar, mas essa de entregar a nossa vida ao Senhor, nós podemos mudar, podemos escolher. Reconhecemos que a humanidade está numa trajetória decadente, mas Deus nos convida para uma trajetória abençoada e vitoriosa. Isto é, uma vida que tem sentido, uma vida que tem significado, uma vida que tem propósito, uma vida que vale a pena viver. Semana passada li uma reportagem a respeito de um homem, de um indiano, Vinay Iremati, não sei se a pronúncia correta é essa, Vinay Iremati, ele é um indiano, especialista em inteligência artificial. Ele criou uma startup de vídeos curtos que são usados hoje em centenas de empresas. Ele vendeu a sua startup por 6 bilhões de reais. A imprensa diz que a tal da Mega Sena da virada, que era 600 milhões, todo mundo correu atrás. Pois é, ele vendeu por 10 Mega Senas. 6 bilhões de reais. E depois de ter vendido a sua startup, ele, sendo entrevistado, ele declarou o seguinte: sou rico e não sei agora o que fazer. Eu perdi o propósito da vida. Olha que tristeza. 6 bilhões de reais. E ainda foi convidado pela própria pessoal que comprou a startup continuar na empresa ganhando 350 milhões por ano. Perdi tudo. Sou rico, sou bilionário, mas não sei o que fazer da minha vida. Perdi o propósito da vida. Propósito vem do latim proponere,
que significa aquilo que eu coloco adiante. Ele não tinha mais nada para colocar adiante. Não sabia o que fazer agora, não tinha nenhum plano, nenhum propósito, nenhuma resolução, não sabia mais o que fazer. Meu irmão, minha irmã, o propósito do crente no Senhor Jesus Cristo é conhecer e fazer a vontade de Deus. O que eu tenho colocado na minha frente como propósito, como resolução da minha vida, como decisão maior da minha vida, é fazer a vontade de Deus, é conhecer e fazer. Qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero Deus, se eu quero a vontade de Deus, se eu quero o propósito de Deus para a minha vida, então eu tenho que trilhar em comunhão plena, verdadeira, íntima, com o Senhor da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, pensa nisso. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem Deus, a vida não tem significado. Sem Deus não há como encontrar a felicidade, a alegria verdadeira. Sem Deus, não há vida. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que encontramos vida. E aí eu abro Jeremias capítulo 29, verso 11, e encontro o Senhor através do profeta dizendo, pois eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, eu costumo colocar isso na primeira pessoa, para usufruir daquela promessa para mim. Então o texto diz assim, pois eu bem sei os planos que Deus está preparando para mim, plano de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Você crê nisso? Alguns creem, né? Deixa eu perguntar de novo. Você crê nisso, meu irmão? Esse texto não é um texto perdido na história, que lá, milhares de anos, palavras que foram ditas, promessas para um povo, é promessa de Deus, a palavra de Deus é eterna, o Deus de ontem é o Deus de hoje, o será por toda a eternidade. As promessas ditas no passado são promessas para o presente. Então eu posso usufruir, você pode usufruir de paz, de um futuro brilhante, de esperança, porque Deus prometeu. Agora o que nós precisamos? Entregar. A minha proposta de vida, os planos para o meu futuro, são todos falhos. Eu estou aqui com os irmãos, mas eu não posso nem garantir que vou chegar em casa hoje meio-dia. Olha, eu estou prometendo para terminar antes do meio-dia a palavra, viu? Eu não posso garantir que vou chegar em casa. Então os planos, eles precisam ter Deus na nossa vida, para que de fato seja significativo, seja verdadeiro, seja abençoado, vitorioso para a nossa vida. Eu sei. Infelizmente, muitos insistem com o seu próprio modo de viver. Mas o nosso modo de viver é vazio, é solitário, é sem propósito. Mas aquele que decide entregar a sua vida nas mãos de Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimenta mudanças radicais para uma trajetória de vida abençoada. Vida abençoada em todas as áreas da sua vida. No casamento, na família, na saúde, no trabalho, nos relacionamentos, toda a vida. Mas é preciso querer. É preciso entregar. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 preciosas verdades que nós precisamos nos apropriar. Sabe o que acontece quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus? Talvez até agora, possível que alguém esteja perguntando, tudo bem, pastor, entregar, mas entregar, o que é que acontece se eu entregar? A primeira coisa, meus irmãos, é quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Recebemos de Deus uma missão que dá sentido à nossa vida. O texto que li
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, Josué diz que o pai e o tio de Abrão, Tera e Naor, serviam a deuses falsos. Mas foi nesse contexto que Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos de idade, e lhe deu uma missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Abraão estava perdido lá naquela terra estranha, idólatra, pagã, sem sentido, sem propósito, cuidando apenas do seu rebanho, dos seus bens materiais. Mas naquele momento em que Deus o chama, que ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, obedece plenamente ao chamado de Deus, a sua vida mudou, ele teve uma missão. Agora não era para tomar conta de carneiro, de bode, de ovelha, de qualquer outra coisa, não, ele tinha uma missão mundial. Ele se tornaria bênção para todas as famílias da terra. Eu e você fomos abençoados e temos sido abençoados, porque um dia, lá no passado, um homem chamado de uma terra pagã obedeceu, entregou sua vida nas mãos de Deus e nós somos abençoados. Essa era a sua missão. E ele prontamente aceitou a missão. Missão, meus irmãos, às vezes quando a gente fala em missão, irmão Timóteo, a gente pensa assim, tem que ir para a Índia, tem que ir para a África, tem que ir para a Ásia, tem que ir para a China. A gente pensa nisso. Mas vamos entender primeiro missão? Missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Um encargo. É um compromisso, é um dever, uma obrigação executar. Lá estava Abrão naquela terra pagã, idólatra, e Deus então lhe deu uma missão, uma incumbência, um propósito a ser executado, uma tarefa, e ele então obedeceu. Nós nunca iríamos ouvir falar de Abrão ou de Abraão se não fosse aquela atitude de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu e você, só nos sentiremos realizados, plenamente realizados, com uma vida significativa, cheia, plena, abundante, quando entregarmos os nossos projetos, os nossos planos, o nosso coração, a nossa vida nas mãos de Deus, servindo a Deus com inteireza de coração. Deixe-me contar para os irmãos agora uma história, a história de um pão. O pão tem história? Eu vou contar a história de um pão. Era um pão recém-saído do forno, quentinho, pronto para cumprir a sua missão, a sua tarefa. Era um pão crocante, dourado, já tem gente com água na boca aí, né? Crocante, dourado e de aspecto impecável. Seu cheiro tão bom, deixava correr água na boca. Mas esse pão não queria ser consumido. Pensava, eu sou o pão mais vistoso da padaria, será que mereço ser vendido? Não, eu não quero desaparecer numa sacola, cortado em fatias, para então ser consumido. Isso não me convence, não quero passar por tamanha humilhação. E sempre que o vendedor atendia um freguês e pegava o pão lá na prateleira, o pão egoísta se escondia lá no cantinho da prateleira. Em determinado momento, o vendedor abriu uma gaveta, tirou algumas sacolas, e quando o vendedor deu as costas, o pão orgulhoso saltou da prateleira e se escondeu na gaveta. E lá dentro daquela gaveta, aquele pão pensou, agora estou salvo. Aqui no fundo da gaveta ninguém vai me encontrar. Na gaveta, diz a história, as sacolas muito entusiasmadas diziam, que pão especial, cheiroso. Mas acontece que, passado alguns dias, a admiração das sacolas pelo pão dourado já não era a mesma. Depois de uma semana, aquela casca
crocante, quentinha, cheirosa, deixou de ser crocante. E o cheiro, antes tão bom, estava desaparecendo. E aos poucos, o pão começou a emplacar bolor. Apareceram os primeiros fungos. As sacolas criaram nojo do pão. Seu cheiro de azedo e de mofo tornou-se insuportável. Dia depois, o pão agora bolorento, mofado, foi descoberto pelo vendedor, que olhou aquele pão, mas que nojo. Pega aquele pão e simplesmente joga no lixo. Aí nós ficamos a pensar, será que não existe muitos crentes semelhantes a esse pão? Que por causa do seu individualismo, do seu egoísmo, se tornaram inúteis e bolorentos escondidos na gaveta do mundo? Deus o criou, abençoado pelo Senhor, enriquecido pelo Senhor, com saúde, com inteligência, com força, com tudo para servir, mas não querem servir. Preferem ficar em alguma gaveta desse mundo, esquecidos, só que não percebem que começa a criar bolor. E uma vez com bolor, não serve para mais absolutamente nada. Aí eu me lembro da palavra do Senhor Jesus Cristo a respeito do sal. O sal, se for insípido, serve para quê? Ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Egoísmo, meus irmãos, é tóxico. Egoísmo faz mal, egoísmo mata. Na verdade, egoísmo e cristianismo são termos autoexcludentes. Uma vez cristão, não há como ser egoísta. Uma vez cristão, não há espaço para o individualismo. Uma vez cristão, nós temos que seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Veio para dar a sua vida. E nós fomos alcançados por esse sacrifício voluntário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é possível uma pessoa seguir a Jesus e ao mesmo tempo viver para si mesma. E aí eu me lembro da palavra do Senhor Jesus Cristo lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa palavra, meus irmãos, não é para ser lida em algum momento especial, no culto de uma igreja, numa conferência, em um evento qualquer. Essa palavra é para ser entendida, compreendida e vivida por cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Não é para fazer como aquele pão que não queria cumprir a sua missão, apesar de crocante, de quentinho, de cheiroso, poderia ser objeto de bênção para uma pessoa. Não, se escondeu. Em se esconder, tornou-se inútil. E aí eu fico pensando, quantas vezes encontramos pessoas que poderiam ser bênção, mas abriram mão de ser bênção e tornaram-se inútil no reino do nosso Pai Celestial. Desculpe a referência pessoal. Eu era funcionário público federal. Morava no meu trabalho, para minha casa, era 2 minutos a pé. E da minha casa até a igreja eram 5 minutos a pé. Ganhando um salário razoável. Trabalhava na igreja, professor de escola bíblica dominical, pregava na ausência do pastor. E um dia o pastor me prega uma mensagem intitulada Servo Inútil. E eu me senti o próprio. Eu me senti o pão bolorento no fundo de uma gaveta. E chorando muito naquele momento, daquele sermão, eu resolvi entregar minha vida para o ministério. E nesses 47 anos de vida pastoral, não houve um minuto sequer que eu tenha me arrependido. Pelo contrário, é só gratidão a Deus dizer que valeu a pena.
Meu irmão, minha irmã, vale a pena servir a Deus. Talvez não recebamos aqui nesse tempo nenhuma recompensa, mas temos a recompensa maior no céu, com o Senhor Jesus Cristo, guardado para aqueles que são fiéis. Guilherme Carey, missionário batista inglês do século XIX, ficou conhecido como o pai das missões modernas. Guilherme Carey tinha vários filhos, também missionários. Quando um deles, Félix, o mais velho, começou a pregar, Carey escreveu uma carta, escreveu com alegria no seu diário. Escreveu lá: meu filho, Félix, respondeu ao chamado de Deus para pregar o evangelho. Ele foi feliz. O filho recebeu a mensagem, o chamado de Deus para pregar o evangelho. Anos mais tarde, quando Félix aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha na Birmânia que hoje é Mianmar, Carey, desiludido, escreveu a um amigo: Félix se rebaixou ao tornar-se um embaixador. Embaixador da Grã-Bretanha. Mas Carey disse, ele se rebaixou, porque abriu mão de ser embaixador de Deus, embaixador de Cristo no mundo. Carey tinha, meus irmãos, uma correta visão do valor que as coisas têm para Deus. Ah, pastor, mas eu nunca vou para a Índia, para a China, não vou assumir um púlpito, qualquer coisa. Não, o reino de Deus é amplo, meus irmãos, os ministérios são múltiplos. Podemos servir das diversas maneiras, em todo lugar. A gente chega aqui na igreja, recebe um abraço. Não só do pastor Robson, como de outros irmãos. Como faz bem. Eu me lembro, irmão Timóteo, que quando nós começamos no culto a levar as pessoas a cumprimentar, a abraçar um ao outro, em certa ocasião, não sei porquê, eu não fiz isso, não pedi que ninguém se abraçasse. Quando eu cheguei lá fora, não sei se essa irmãzinha está aqui, ela me procurou e disse: pastor, estou triste. Por que, minha irmã? Eu estou saindo sem um abraço. E pastor, eu passo a semana toda, não recebo uma palavra, uma atenção, um abraço, quem quer que seja. O único momento que eu tenho para receber o abraço é aqui na igreja. Hoje eu não recebi, diga, não seja por isso. Abracei aquela irmã. Mas um abraço dá alegria, dá conforto, faz bem uma pessoa. Nós temos múltiplos exemplos. E às vezes nós não queremos servir e ficamos no fundo de uma igreja. Deixe-me contar uma história. Eu estudei durante todo o ensino fundamental, o antigo primário, com uma única professora, Kalila. Eu tenho muita gratidão a Deus por Kalila. Uma certa ocasião, 7 de setembro, um ensaio que havia para desfile de 7 de setembro, com todas as escolas municipais. Eu, naquela época, tinha 12 anos, faz pouco tempo atrás, tinha 12 anos, eu queria participar da banda. Imagina eu participando da banda. E ela generosamente me deu 2 baquetas e disse que eu iria marchar como reserva da banda. E eu ficaria pronto para substituir qualquer um que tivesse dificuldade. E eu, bobo, acreditei. Mas sabe, eu fiquei felicíssimo em marchar atrás da banda com as 2 baquetas, imaginando que eu teria oportunidade de tocar uma daqueles tambores. Fiquei feliz pela oportunidade de apenas acompanhar a banda. Aos olhos do mundo, meus irmãos, por menor que seja a sua missão, meu irmão, se ela está dentro do propósito de Deus, você será uma pessoa feliz e realizada, mesmo que seja reserva da banda. Não importa o que o mundo pensa, importa o que você quer de você, o que Deus quer de você. Nossa existência só faz sentido estando em Deus, e estando nele, temos a missão de fazer a sua vontade, abençoando vidas, testemunhando Jesus e glorificando a Deus. Meu irmão, minha irmã, não se esconda no fundo de uma gaveta. Dá bolô e se torna inútil. A propósito, você conhece qual é a sua missão? Talvez você diga: meu pastor, será que tem missão? Tem. Deus tem uma missão para cada um de nós.
A única coisa que vai fazer diferença é a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade. Sendo infiel, nós ficaremos no fundo de uma gaveta. Mas sendo fiel, nós seremos instrumento de bênção na vida de pessoas. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto: quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós somos transformados pelo seu poder. Abrão, como era o nome de Abrão? Abrão significa pai exaltado. E depois ele passou a ser chamado de quê? De Abraão, que significa pai de uma multidão. Sarai era estéril. E ele, com 99 anos, teve o privilégio de Deus honrá-lo, dando-lhe um filho. 100 anos. Teve um filho. E veio se tornar pai de uma multidão. E nós somos filhos da fé de Abraão. Aliás, as 3 grandes religiões mundiais que creem em um único Deus, o judaísmo, o cristianismo e o islã, são chamadas de religiões abraâmicas, porque as 3 religiões têm Abraão como o patriarca, como o primeiro. Ele se tornou pai de uma multidão. No momento que entregou sua vida, que recebeu a missão, ele foi transportado, ele foi poderosamente usado para a glória do nome de nosso Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente pensam que são de um jeito porque nasceram assim, acomodam-se em pensar que nunca vão mudar o seu jeito de ser. Não é verdade, irmãos. Nós só continuaremos com o nosso jeito de ser se nós decidirmos continuar assim. Mas se nós cremos em um Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, que nos abençoa, que tem plano de paz, de bênção para todos nós, o que nos resta é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Não é dar desculpas. Aliás, irmão, já percebeu como a gente dá desculpa o tempo todo? Hoje está fazendo frio, hoje está fazendo calor, hoje o ar-condicionado não está funcionando. Não, mas amanhã eu tenho compromisso, eu tenho que acordar cedo. E nós vamos sempre dando desculpas e desculpas. Eu não estudei o suficiente. Não, mas olha, eu estou cansado, eu já passei da idade. Abraão tinha 75 anos. Quando foi chamado por Deus para empreender essa missão que Deus lhe dá. Falando de desculpas, aí eu me lembro de uma história que eu vou contar aos irmãos. Uma pessoa estava no restaurante, sentada à mesa, o prato foi servido. Quando o pai foi servido, ele chamou o garçom e fez: garçom, tem uma aranha no meu prato. E o garçom observou e fez: não é aranha não, senhor, é um desenho no seu prato. Mas ele estava mexendo. Porque é desenho animado. A gente fica inventando desculpas, as mais absurdas, como aquele garçom, para poder justificar continuarmos no fundo de uma igreja. Desculpe, no fundo de uma gaveta. Bolorento. Inútil. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, em terceiro lugar, nós nos tornamos bênçãos para a família e para a sociedade. Diz o verso 5: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra Canaã, e lá chegaram. E Abrão se tornou pai de uma multidão e bênção para todas as famílias da terra. Confiar em Deus, meus irmãos, modifica a família. Toda a família de Abrão foi impactada com o convite de Deus. E isso pode acontecer com você, com sua família, caso decida você confiar, decida confiar. Zaqueu confiou em Jesus Cristo, a sua casa foi transformada. Hoje houve salvação nessa casa, no momento que Zaqueu tomou a decisão de ver Jesus Cristo. O carcereiro de Filipe, toda a sua casa foi batizada, porque creu na palavra pregada pelo apóstolo. Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos, entre 1933 e 1941, após deixar a presidência, ele escreveu: nenhum sucesso na vida, ser presidente de uma nação,
ser rico, frequentar a faculdade, escrever um livro ou qualquer outra coisa é capaz de sobrepujar o sucesso de um homem que tem a sensação do dever cumprido e cujos filhos e netos se levantam e chamam de abençoado. Nada, absolutamente nada que você pode fazer, meu irmão, ou você pode fazer, minha irmã, pode sobrepujar a glória de ser chamado um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoar a família. Philip Dickinson, pregador batista, pouco antes da sua morte, disse assim: há 70 anos atrás, o Senhor me convocou para servi-lo sem eu ter nada para oferecer. Ele me revestiu de poder e me deu personalidade e caráter, e por sua graça eu as tenho mantido até o dia de hoje. Morreu em outubro de 1882. Aí abre a Bíblia, encontra Abraão, Moisés, Samuel, Amós, Pedro, Paulo, Tiago, João. Esses homens não tinham nada para oferecer. O que é que Abraão tinha para oferecer a Deus? O que é que Moisés tinha para oferecer a Deus? Um cajado apenas. Amós, eu sou boiadeiro, cultivador de sicômoros. Pedro, pescador. Paulo, perseguidor. O que é que podia oferecer? Nada. Mas esses homens colocaram as suas vidas nas mãos de Deus e se tornaram bênção para toda a humanidade, para a glória e para a honra do nosso Deus. E você, meu irmão, onde é que está colocada a sua vida? Cultura? Conhecimento científico? Prosperidade? Relacionamentos? Diversão? Essas coisas têm o seu lugar, claro, mas não são as coisas mais importantes. Não são essas coisas que dão significado à vida. Eu me lembro sempre do meu querido pastor, amigo, que sempre dizia o seguinte, pastor Thomas Wades. Ele sempre costumava dizer: a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. E não há coisa mais importante do que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Cumprir a sua missão no mundo, meus irmãos, é um dos propósitos de Deus para a sua vida. Não faça como Chorão, o Alexandre Magno, que disse: do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É como vivo, como ando, como penso, como sou. Olha, não vale a pena. Só vale a pena quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, toda a igreja.